Olá pessoal, sou o professor Carlos Rodrigues, professor de Física, professor do Gran Cursos Online. Hoje vamos dar continuidade ao estudo de termodinâmica na Física ainda, na Física 2, ok? Agora galera, vamos fazer algumas questões para a gente poder relembrar aqueles bizus, tá? Aqueles bisuzinhos que a gente passou lá, aqueles detalhes quando há troca de calor, quando há trabalho e também variação de energia interna, tá? Segue comigo aqui nos slides, vamos lá. Primeira questão, tá aqui, ó. Considere o seguinte enunciado. Se o corpo 1 está em equilíbrio térmico com o corpo 2 e esse está em equilíbrio térmico com o corpo 3, então pode-se concluir corretamente que o corpo 1 está em equilíbrio térmico com o corpo 3. Professor, não entendi nada. O que está dizendo aqui? Ó? Que o corpo 1 está em equilíbrio térmico com o corpo 2. E ele está falando também que o 2 está em equilíbrio térmico com o corpo 3. Então ele pode afirmar que também o corpo 1 estará em equilíbrio térmico com o corpo 3, tá? Foi aquilo que a gente falou na última aula, tá? Isso aí, galera, significa o quê? Que é o tal da lei zero da termodinâmica, tá, galera? É assim que é cobrado na tua prova, tá? Às vezes ele pode te pedir qual é a lei zero da termodinâmica, e aí vai te dar esse exemplo das opções. Ou ele pode te dar os exemplos, que foi esse caso aqui, e te pedir aqui qual das opções a ser marcada. Tá? Questãozinha aí que a gente não pode perder de maneira alguma, tá? Mas vamos lá, a brincadeira começa assim, ó. Um sistema recebeu do meio externo a ele uma quantidade de calor igual a 8.000 calorias, certo? E realizou sobre esse meio um trabalho de 20.000 joules. Em joules, então ele quer em joules, cuidado. Aqui, ó, eu estou numa unidade usual e aqui eu estou na unidade no SI. Tá me pedindo em joules. Qual é a variação de energia interna do sistema? Então vamos lá. De novo, um sistema recebeu do meio exterior, do meio externo, a ele a quantidade de calor igual a... Vamos lá, então Q é igual a 8.000 calorias. Certo, já? Então vamos lá. E realizou sobre esse meio um trabalho de 20.000 joules. Tá. Em joules, então ele quer a variação de energia interna em joules. Ora, esse cara está em caloria e esse está para joules. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, transformar em joules. E aí ele falou aqui, ó, considere uma caloria igual a 4,2 joules. Isso aqui, pessoal, é um valor aproximado. Você não precisa decorar, porque a banca é obrigada a dar esse valor, tá? Normalmente é um 4,2, ele coloca um 4, ou um 4,1, ou um 4,18, tá? São valores aproximados, certo? Então, qual é a fórmula da primeira lei da termodinâmica? Vamos lá. Eu tenho que é igual a trabalho mais variação de energia interna. Tá, primeira coisa, eu tenho que transformar esse cara aqui em joules, certo? Regrinha de 3 básica, tá? Mas depois eu vou ensinar o bizu direto. Olha aqui, ó. Uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, 8.000 calorias equivale a quantos joules? Então, aqui é o quê? Certo? Então, aqui, uma caloria equivale a 4,2, 8.000 cal. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu parar aqui. Equivale a quantos joules? Coluna dos joules. Pera, coluna da caloria, coluna dos joules. O que eu vou fazer aqui? Ó. Certo? Toda vez que eu tiver uma regrinha de 3, o que eu faço aqui, galera? É só colocar em forma de fração e multiplicar cruzado. Certo? Multiplicando o cruzado, eu vou ficar com Q vezes 1 daqui, 4,2 vezes 8.000. Então, Q vai ser igual a quanto? Vamos lá. 4,2 vezes 8.000, então vai ficar aqui, ó, 442 vezes 800. Por quê? Peguei um zerinho aqui, multipliquei aqui para tirar a vírgula, certo? Então, multipliquei aqui, tirei a minha vírgula. Então, o Q vai ser igual a 800 vezes 42, então vai ficar 0, 0. 8 vezes 2 dá 16, vai 1, 32, 33 joules.
Então, o meu Q agora vai ser 33.600 joules, tá certo? E aí, professor, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que olhar aqui, ó. Um sistema recebeu do meio externo, certo? A ele uma quantidade de calor igual a 8.000 calorias. Na verdade, está aqui, ó, 33.600 joules. Então, esse aqui, ó, se ele recebeu do meio externo, é sinal que ele está ganhando calor. Positivo ou negativo? Positivo. Certo? E realizou sobre esse meio um trabalho de 20 joules. Tá. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos lá. 33.600 é igual ao trabalho que vai ser 20. Certo? Como ele vai realizar, então é positivo, mais ΔU. Então, ΔU vai ser igual a quanto? Como eu falei, ó, 33.600. Passa para o outro lado, só trocar o sinal. Então, aqui é 20.000. Tem mais um zero aqui, ó. Então, ΔU é igual a 20.000 menos... Perdão, 33.600 menos 20.000. Isso aqui vai dar quanto? 13.600 joules. Certo, pessoal? Difícil? Vamos lá para mais uma. Olha aqui, ó. Se considerarmos que um ciclo ou uma transformação cíclica, então ele falou aqui, ó, transformação cíclica, que é a mesma coisa que um ciclo. O que é um ciclo, ó? Lembrando aqui, ó, tem o volume, tem a pressão, então é algo desse tipo aqui, ó. Vamos supor isso aqui, ó. Transformação de A para B, de B para C, de C para A. Então fechou o ciclo, uma transformação cíclica, tá? De uma massa gasosa é o conjunto de transformações após as quais o gás volta à mesma condições que possui inicialmente. Então o gás estava aqui do A, foi para o B, foi para o C, voltou para o A. Podemos afirmar que quando o ciclo termodinâmico é completado, o que acontece? Vamos lá. Primeira coisa, quem vai ser o trabalho? O trabalho é igual à área. Então, o trabalho não é nulo. E aqui, galera, ele sempre vai te confundir trabalho com a variação de energia interna. Lembrando que a variação de energia interna é sempre igual a quanto? A zero toda vez que eu estiver no ciclo, tá? E ele fala aqui, ó, trabalho realizado pela massa gasosa é nulo? Não. Trabalho é igual à área do ciclo, tá certo? Então, aqui é falso. Já bota um F aqui, ó. Variação de energia interna da massa gasosa é igual ao calor? Não. Ela é igual a zero. Ok? Aqui, na verdade, ó, o Q vai ser igual ao meu trabalho, certo? Já que o meu ΔU, que era para estar aqui, ó, é igual a zero. Então, aqui é igual ao meu trabalho. Então, aqui também está errado, certo? Então, aqui não deveria ser energia interna, deveria ser o trabalho. Então, isso aqui também é falso. A massa gasosa realiza um gás igual à variação da energia... Não, galera, olha aqui, ó. A variação da energia cinética é igual a zero. E aqui o calor vai ser igual ao trabalho, tá? Letra delta. A variação de energia interna da massa gasosa é nula. Essa aqui é a opção correta, tá? É essa análise que a gente tem que fazer nas nossas opções. Mais uma questão aqui, ó. Um sistema termodinâmico realiza o ciclo indicado no gráfico PV, certo? A seguir. Então aqui a pressão e aqui volume. Ó, 10 a quinta Pascal, cuidado com isso. Metros cúbicos, todo mundo no SI. Mas a pressão tem que vir com 10 a quinta, ó. E tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho que colocar esse 10 a quinta na resolução? Sim, você tem que colocar esse 10 a quinta na resolução. Ele só não representou aqui em cada um deles, tá? É só uma questão de escala, ok? Então cuidado com isso. O trabalho resultante é a variação da energia interna do gás ao completar o ciclo. Ou seja, vamos supor que ele saiu do A, foi até o B uma transformação, foi até o C segunda transformação, terceira voltou para o A. Então fechei o meu ciclo. Variação de energia interna é igual a quanto? Já vou botar aqui, ó. Se está fechado, é zero. Beleza? E aí ele quer saber o que? Também. Ele quer saber o valor do trabalho. Variação de energia interna eu já achei, ó. Trabalho é igual a área. Olha, eu tenho que olhar essa figura aqui, né? Que figura é essa? É um retângulo. Então, a área, galera, do retângulo tem que lembrar lá na geometria, né? O que é a área? Base
vezes altura. Quem é a minha base aqui? Minha base vai ser onde está o meu volume. Tá, deixa eu botar aqui bonitinho, ó. Base vezes altura. Quem é a minha base aqui, ó? Minha base está aqui, ó. É 4, professor? Não, certo? Por que não? Porque daqui até aqui é 4. Só que daqui até aqui foi quanto? 2. Então, esse pedacinho é metade, não é isso? Então, só isso aqui vale quanto? Vale 2. Então, isso aqui vale 2. Igualmente aqui, ó. Esse pedação todo vale... Opa! Esse pedação todo aqui, ó, vale 10. Só que esse pedacinho aqui vale 5. Aqui vale a metade, né? Se aqui vale 10 e aqui vale 5 embaixo, aqui vai valer quanto também? 5. Só cuidado, eu tenho que botar o 10 à quinta. Então, vamos lá. Calculando aqui, ó. A base eu achei igual a 2. Vezes quem? Vezes a altura, que é igual a 5. Só que aí eu tenho que multiplicar por quanto ainda? 10 à quinta. Por quê? Porque é 5/10 à quinta vai ser a minha pressão em Pascal, certo? É esses detalhes que eu tenho que tomar cuidado. Pode ver, não é algo tão difícil, tá? Trabalho vai ser igual a 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 10 à quinta. Repetindo a base, somos expoentes. Quando não tem ninguém é 1. 1 mais 5, 6. Certo? Joule. Tá? Por que Joule, professor? Porque você tem metro cúbico, você tem Pascal, você está no SI. Se você está no SI, então você vai ter que usar o que para energia? Joule. Certo, pessoal? Vamos ver aqui mais uma questão aqui, ó. O trabalho realizado em ATM vezes litro por um gás que sob pressão constante... Opa, se é pressão constante, eu posso usar minha fórmula, não posso? Qual é a fórmula do trabalho? Pressão constante, variação de volume, certo? Evolui de 20 para 0,03 metros cúbicos. Calma aí, a resposta ele está falando que é ATM vezes litro. Então aqui, ó, pressão em ATM e o volume é litro. Então beleza. Eu só preciso achar o que? A variação de volume em litros. Por quê? Porque ele saiu de 20 para 0,03. Será que aumentou? Será que diminuiu? O que eu tenho que fazer aqui, ó? Passar esse carinha aqui para litros. E aí, galera, o que eu tenho que lembrar? Que 1 litro equivale a quantos decímetros cúbicos? 1 para 1. 1 decímetro cúbico. Ora, se eu achar em decímetro cúbico, eu já acho que em litros. E aí, o que eu vou ter que lembrar aqui também, ó? Metros cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Só esses três aqui, ó. Daqui para cá, o que eu faço? Multiplico por 10. Como está elevado ao cubo, multiplico por 10 ao cubo, certo? Então, eu tenho que sair daqui do metros cúbico para decímetro cúbico. Perfeito, galera? Então, vamos lá. Qual é o valor que eu tenho em metros cúbicos? Então, aqui, ó, o volume final foi 0,03. Multiplicado por quanto? Multiplica por 10 ao cubo. Por quê? Porque eu tenho que sair de metros cúbicos para decímetros cúbicos. Porque assim, ó, eu consigo chegar aonde? Consigo chegar em litros, tá? Então, meu volume final é a mesma coisa que eu multiplicar aqui, ó, o 0,03 por 1000. Certo? Então, aqui eu vou ter que andar 3 casinhas para a direita, ó. 1, 2, 3. Então, achei 30 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 30 litros. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter que achar aqui é o ΔV. Quem é ΔV? Volume final menos volume inicial. ΔV vai ser igual ao volume final, que é 30 decímetros cúbicos, mas é também o que, galera? É também em litros, é a mesma coisa. Menos volume inicial que está aqui, ó. Saiu de 20 para 0,03. Então, ΔV vai ser igual a quanto? A 10 litros. E aí, o que eu vou fazer? Vou aplicar aqui, ó. Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume, já que a minha pressão é constante. Então, aqui, ó. 10 vezes quanto? 10. Então, aqui vai ser igual a 10 vezes 10. 100. 100 o quê? ATM, que é a pressão, certo? Vezes litros, que é o quê?
que é o volume. Certo, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Um gás recebe um trabalho de 150 joules. Então, um gás recebe trabalho de 150 joules e absorve uma quantidade de calor, certo? De 320 joules. Determina a variação de energia interna do sistema. Vamos lá. Devagar aqui, ó. Trabalho é igual a 150 joules. E aí ele está falando aqui, ó. Quantidade de calor é 320 joules. E aí ele está pedindo a variação de energia interna em joule, certo? E aí que eu tenho que tomar cuidado são as palavrinhas-chave. Um gás recebe trabalho. Ora, se ele está recebendo trabalho, isso significa o que, galera? Que ele está sendo comprimido, ele não está realizando o trabalho, certo? Então ele está recebendo, está comprimindo. Se isso está acontecendo, aqui, galera, é negativo. Beleza? Então aqui na verdade é menos 150. Continuando aqui, ó, e absorve uma quantidade de calor. Se absorve, galera, é positivo ou negativo? Ele não está perdendo, não está cedendo. Então aqui vai ser positivo. É isso que a gente tem que tomar cuidado na hora da prova, tá? Por quê? Porque isso aqui não vai te falar se é negativo ou positivo. Então, pela primeira lei da termodinâmica, que é igual a trabalho mais variação de energia interna. Quem vai ser o quê? 320 é igual a trabalho menos 150 joules mais ΔU que eu estou querendo. Tá. Quem vai ser o ΔU? Se está negativo, passo para o outro lado, só trocar o sinal, não é isso? Então vai ser 320 mais 150. ΔU vai ser igual a quanto? Aqui, ó, 470 joules. Então, pessoal, cuidado. Aqui, ó, ele recebe e aqui ele absorve. Se ele está recebendo trabalho, é sinal que ele está sendo o quê? Comprimido, é sinal que o volume está diminuindo. Então aqui o 150 joules vai ser negativo. Se ele está absorvendo, ele está o quê? Ganhando, galera, uma quantidade de calor. Então esse cara vai ser positivo. Mais uma questão aqui, ó. São fornecidos 14 joules para aquecer certa massa de gás a volume constante. Certo? Qual a variação de energia interna? Calma aí. Eu sei que pela primeira lei, eu tenho que Q é igual a trabalho mais variação de energia interna. Beleza. Pela primeira lei, o que eu preciso? Para achar aqui a energia interna, eu preciso do Q e eu preciso do trabalho. Só que ele falou o quê? Ó? São fornecidos 14 joules para aquecer uma certa massa de gás. Ou seja, essa certa massa de gás está recebendo 14 joules. Então aqui já é positivo, tá? E aí ele fala que o volume é constante. Calma aí, o volume não variou, certo? Se o volume não variou, eu vou ter uma transformação o quê, galera? Isométrica ou isocórica, certo? Então, ó, pensa comigo. Se trabalho é igual a P vezes variação de volume, e esse cara aqui não variou, é constante, então isso aqui é igual a zero. Então, o meu trabalho é igual a zero. Reparem, ele não falou quanto que é o trabalho, certo? Ele deu a palavrinha-chave. Qual foi a palavrinha-chave? Volume constante. Se o volume não varia, trabalho é igual a zero. Então, fica fácil. Substituindo aqui, ó, quantidade de calor que ele recebeu para aquecer foi 14. Positivo. 0 mais ΔU. Então, ΔU vai ser igual a 14 joules. Cuidado com isso, pessoal. Porque você olha para uma questão dessa aqui, ele só te deu um dado. E aí você precisa de mais um para poder o quê? Resolver, tá? Aonde vai estar? Vai estar sempre lá no meu bizu, ó. Qual vai ser o bizu aqui? Volume constante, tá? Da onde saiu o volume constante aqui? O volume não variou. Se o volume não variou, tá aqui, ó. ΔV igual a zero, certo? Mais uma questão para a gente fechar esse bloquinho aqui. Durante um processo, são realizados 100 joules de trabalho sobre um sistema, observando-se o aumento aqui, ó, de 50 joules em sua energia interna. Determine a quantidade de calor trocado pelo sistema, especificando se foi adicionado ou retirado. Ou seja, ele quer saber se
a quantidade de calor vai ser positiva ou se vai ser o que, galera? Negativa, tá? Se for positiva, vai ser o que? Adicionado, vai estar ganhando. Se for retirado, ele está cedendo, vai ser negativo. Primeiro eu vou ter que olhar aqui, ó. Trabalho, vamos lá, 100 joules. E variação de energia, 50 joules. Primeira coisa, variação de energia tá mole, ó. Houve um aumento. Se houve um aumento de 50 joules na minha variação, é sinal que a variação de temperatura também aumentou. Se aumentou, galera, aqui é positivo. Agora, se houvesse uma diminuição, aqui seria negativo. Cuidado com isso. Agora, durante o processo são realizados 100 joules de trabalho sobre um sistema. Galera, se liga. Se é sobre o sistema, está vindo do meio externo para onde? Para o trabalho. Se está vindo do meio externo para o trabalho, ele está sendo o que, galera? Comprimido. Se ele está sendo comprimido, o seu volume está diminuindo. Se o volume está diminuindo, o trabalho é negativo. Cuidado, pessoal. Cuidado. Porque a formulazinha é bem tranquila, certo? Como eu falei, é só somar e subtrair. Aonde que pega? É quando você tem que colocar esses sinais. E aí ele tem que ficar ligado no bizu, tá? Olha aqui, ele não deixou bem claro se o trabalho, se o gás realiza ou se o gás sofre, tá? Mas ele fala assim, ó, são realizados 100 joules de trabalho sobre um sistema. Ora, se é sobre o sistema, ele está recebendo, ele está sofrendo o trabalho do meio exterior, certo? Então aqui, ó, primeira lei da termodinâmica, Q é igual a trabalho mais variação de energia interna. O que eu estou querendo achar, certo? É igual a menos 100 mais 50, como está aqui, ó. Certo? Logo, o que vai ser igual a quanto? Menos 50 joule. Repare, tudo aqui é energia, certo? Forma de trabalho, energia interna em forma de calor. Então, a unidade vai ser em joule. Segunda pergunta que ele fez, se foi adicionado ou se foi o que, galera? Se foi retirado. Nesse caso aqui, pessoal, foi o que? Retirado, certo? Professor, mas por que foi retirado? Aqui, jovem, ó, sinal de menos. Menos 100 com mais 50, dá quanto isso? Dá menos 50, certo? Menos 50 joule. Então, pessoal, questõezinha de termodinâmica a gente precisa praticar. Aqui eu só mostrei para vocês alguns exemplos de como as bancas cobram, tá? Então, pegue aquele quadrinho lá daquele bizu, tá? Fiquem ligados com aquelas palavrinhas-chave e a maneira que você precisa interpretar também cada questão, tá? Isso conta muito para saber o quê? Qual o sinal que você vai utilizar. As questões de termodinâmica normalmente não são difíceis, vocês podem ver. No caso da primeira lei, a gente só o que, galera? Só somou e subtraiu. E o cuidado que eu tenho que ter é exatamente aonde? Exatamente quando colocar os sinais, tá certo? Na próxima aula, a gente vai continuar no assunto da termodinâmica, porém, a gente vai ver o que? A segunda lei da termodinâmica e o ciclo de Carnot. Tá ok, pessoal? Por hoje, ficamos por aqui. Bons estudos a todos.